Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Obrigada, Beth, por virem agora. Sé Shirley, que bom ver os irmãos todos aqui e a gente saber que a bondade do Senhor, ela nunca nos faltará. Tiago 5, 16 é o texto de hoje, que diz assim, se você quiser aproveitar aí e passar as páginas da sua Bíblia, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Diga assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A súplica do justo, amém? Pode sentar no seu lugar. Essa palavra motivando você a pensar um pouco naquilo que você tem feito com a sua vida espiritual. Aqui na igreja tem uma turma boa que pratica esporte, inclusive com hora marcada. Tem umas irmãs aqui que acordam 5 horas da manhã. Tem uma irmã, ela não está aqui não, achei que o marido dela, o Ângelo, que é do louvor, ele está gripado, ela não veio, mas eu tenho liberdade de falar sem ela aqui. Ela acorda 5 horas da manhã, de segunda a sexta ela fica 2h30 a 3 horas na academia. No domingo de manhã ela vai para o parque ecológico, de segunda a sábado ela vai na academia, domingo de manhã vai para o parque ecológico, ela joga futebol de 8 a meio-dia e eu não sei que horas que ela pratica Muay Thai. Quando eu soube desse treino de Muay Thai, foi com o marido dela: você anda reto, meu filho, você nem olha para os lados, você anda pianinho, que se essa mulher te der uma abraçada, você está enrolado, porque ela luta. Aí eu falei com ela: nossa, mas que disciplina, você não tem sono? Não, tem sono, pastora, eu vou com sono. Falei: isso é importante, porque com sono a gente, né? Aí eu falei: minha filha, por que você malha tanto? Porque eu gosto de comer. Ela veste 36, ela come igual pedreiro, você vê que bênção o prato dela. Chama ela para jantar, que você vai ver que maravilha. E ela não engorda porque a malha, e malha mesmo, e ela está certa. Tem uma turma que quem malha, levanta a mão, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Bem, pela fé nós vamos, né? Então, né? Só que a gente precisa hoje pensar em fazer isso com a nossa vida espiritual. Irmãos, há uma guerra no mundo espiritual. A gente entende e reconhece a soberania e o poder de Deus, e a gente sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que Ele é Senhor e a vitória dEle é certa. Mas há uma batalha para que você não ore. Há no mundo espiritual uma estratégia demoníaca para que você não tenha vontade de orar. Há uma estratégia demoníaca para que casais não orem juntos, para que famílias não orem juntos, para que você não tenha aquilo que Deus tem para você através da oração. Todos os dias, às 6 horas em ponto, você já percebeu que 6 horas da manhã, se alguém não está no grupo da igreja, é só me falar que eu coloco. 6 horas da manhã, a pastora Isabela põe o devocional. Pastora Isabela é essa que acabou de orar aqui agora. Quem já percebeu? 6 horas em ponto. Teve um dia desse para trás que ela falou: pastora, me perdoa, perdi a hora. Tinha até falado com o pastor Amor: Isabela perdeu a hora. Falei: minha filha, você tem cashback com Deus, você pode ficar à vontade, você tem cashback sobrando para poder não colocar um dia, você tem bônus, você tem crédito, você tem milha com Deus, fica à vontade. Mas vocês sabiam que nem a metade da igreja lê o devocional? Nem a metade da igreja faz a leitura de uma coisa que vai te alimentar para o dia inteiro. Ele é colocado 6 horas da manhã, já tem muita gente que esse horário já está de pé, mas a metade da igreja não está lendo a Bíblia. A metade da igreja ou mais nunca acompanhou aquele devocional. E aí Tiago fala assim: olha, muito pode a súplica, Vitor, de um justo, e justo é todo aquele que aceitou Jesus e foi justificado em Cristo. Não é porque a gente é bonzinho, não, é o Senhor quem nos justifica. Que muito pode, que tem muito poder a oração dessa pessoa que crê em Jesus e foi por ele justificado. E eu quero aproveitar esta noite para, neste último culto, a gente está aqui desde muito cedo e louvamos a Deus por vocês. Aqui tem gente que veio de longe, os meninos moram perto de nós. Tem no culto das 8 da manhã, hoje tinha um casal aqui. Eles andam 40 quilômetros para virem 40 quilômetros para voltar para casa, e eles passam em tantos lugares e congregam aqui. E tudo isso para nós, Grazi, é bondade de Deus sobre a nossa vida. E eu quero aproveitar esta noite com você aqui para lembrar você de um fato muito importante.
o poder da súplica, o poder da oração. A Bíblia em Gênesis 13 vai dizer que Deus, chamado Ló, eles se ajuntam para servir ao Senhor onde Deus mandou, e a Bíblia diz, Débora, que eles foram enriquecendo, e à medida que eles enriqueciam, os funcionários deles aumentavam, e com isso também eles começaram a brigar, começou a ter quebra-pau dos funcionários de Abraão com os funcionários de Ló, até o dia que Abraão chega para Ló e fala, Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Escolhe para que lado você quer ir, para o lado que você quiser, você vai, eu vou para o outro. Não dá mais para a gente ficar junto, está tendo muita confusão. E a Bíblia diz que Ló escolhe as campinas do Jordão. Ló escolhe Sodoma e Gomorra para morar. E o tempo passa, passam-se muitos anos. E um dia, Abraão está em casa, na sua tenda. E a Bíblia diz que ele recebe a visita de 3 homens que chegam ali. 2 desses homens eram anjos e o terceiro homem era o próprio Deus que se manifestou em forma humana. A Bíblia chama isso de teofania. Quando Deus se manifesta em corpo físico, se chama teofania. E Deus começa a conversar com Abraão. E no capítulo 18, do versículo 22 ao 33, Abraão e Deus estão conversando. E Deus fala com ele assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Versículo 20 diz isso. E aí, Abraão começa a interceder, a suplicar por Ló, Ana Paula. E a Bíblia diz que Abraão fala, Deus, e se tiver ali 50 justos, o Senhor vai destruir o justo com todos os milhares de pecadores que estão lá? Não. Se tiver 50 justos, eu vou poupar. E se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 10, Senhor, porventura o Senhor vai destruir os 10, junto com aquela multidão de gente ímpia? E aí Deus fala com Abraão, não, se tiver 10 ali, eu não vou destruir. E Gênesis 19, se quiser ficar com a Bíblia aberta aí para você acompanhar, para você ver que eu não estou saindo da palavra para te contar uma história muito triste. Gênesis 19 vai começar dizendo que ao anoitecer, os 2 anjos que estavam lá na casa de Abraão, chegam lá na cidade de Sodoma. E quando eles chegam na cidade, na porta da cidade de Sodoma, Ló estava ali, Cláudio, Ló estava ali no meio dos homens. Quem ficava na porta da cidade nessa época eram os homens que faziam a gestão da cidade, eram os homens que julgavam as causas do povo. Sodoma entrou tanto em Ló que agora ele era contado entre os homens que cuidavam da cidade de Sodoma. E Sodoma foi o lugar que derivou o termo sodomia. E sodomia é a pior perversão sexual. Quando você escutar essa palavra, nossa, que sodomia, é o pior tipo de perversão sexual. E esse termo é oriundo da cidade de Sodoma. Tamanha era a confusão, a imoralidade, a depravação moral que existia ali. Os anjos acham Ló ali, na porta da cidade, confortável no meio dos homens de Sodoma. E a Bíblia diz que aqueles homens chamam Ló para dentro da sua casa e falam com ele, olha, nós viemos aqui trazer uma palavra que Deus mandou. E de repente, quando eles estão ali, a Bíblia diz que os homens da cidade de Sodoma, se você está lendo aí, está acompanhando, versículo 2, estes homens chegam na porta de Ló e começam a gritar, onde é que estão os homens que entraram na sua casa? Manda esses homens aqui para fora, para que nós abusemos dele. Manda esses homens virem aqui, que nós vamos abusar deles agora. E a Bíblia diz que naquela hora Ló ficou tão apavorado que ele fala, não, peraí, eu tenho 2 filhas virgens que estão aqui, pega minhas filhas virgens, fica com elas aí, mas não toque nesses homens que estão aqui que Deus mandou. E a Bíblia fala que naquela hora, Ló, que estava naquela cidade julgando as causas do povo, Ló, que era conhecido em Sodoma, naquela hora ele toma um couro na porta da casa dele. Os homens se reúnem e dão uma surra nele na porta de casa. Os anjos pegam Ló e o colocam para dentro. E a Bíblia diz que naquela hora esses homens da cidade começam a tentar arrombar a porta para entrar lá, para abusar sexualmente
mente daqueles anjos que estavam lá dentro. E a Bíblia vai dizer então que os homens cegam aqueles homens que estavam ali, do maior até o menor. Eles são cegos, eles ficam confusos e eles não conseguem ver o que está acontecendo. E até aqui não tem algo tão chocante como o que eu vou dizer agora. Só que a Bíblia fala que esses anjos chegam para Ló. Presta atenção, igreja, e fala com ele assim, leia aí na sua Bíblia o versículo 12. Você tem mais alguém dos seus aqui, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-o. Na Europa já matou mais de 3.000 pessoas. Vocês viram o vídeo do semáforo derretendo? Quem viu? Semáforo derretendo, o asfalto derretendo. Aí você vai para o sul, o sul está cheio de enchente. Você olha, tem um monte de país, de vulcões que entraram em erupção, terremotos que estão acontecendo. Falar assim, casca fora, pega, o que você pega? A gente só pega os meninos, a bolsa, porque na bolsa da gente tem tudo que os maridos precisam, que os homens, tudo que você quer tem dentro da bolsa. O povo reclama que a bolsa é pesada, o povo reclama que a bolsa tem que ir para todo lugar. Eu acho diferentão, acho. Não é o seu caso, mas eu acho esquisito, né? Não é o seu caso. E aí, a gente pega os meninos, pega os documentos e casca. O carregador do celular também você pegava. Eu espero que. Aí você fala, a Bíblia já está no celular, então estou levando a Bíblia. Ló ficou, irmãos. Imagina, Marcos, escutar os anjos já tinham cegado os homens daquela cidade. Os homens já tinham avisado, Deus vai destruir esse lugar. Olha o versículo 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir esse lugar. Quantos minutos? Hã? 2, o homem é mais perto, 2. A gente demora mais, Rosa, que a gente é lembrado de levar muita coisa. A gente ia ter até um lanchinho, a gente levar um pãozinho com manteiga, de preferência uma garrafa de café, vai que no meio do caminho. Só que aí o grave é o que vem agora. Ló chega para os homens que iam casar com as filhas dele, e ele vai contar, Beth, o que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que os 2 rapazes não deram crédito à palavra de Ló. E aí sabe o que a gente pensa? Qual que era a postura de Ló com esses rapazes? Está aqui meu neto, está ali meu filho, de manhã estava aqui mais um pouco da família, e eu tenho a alegria de ter um neto que me tem como referência. Vovó, ora para mim. Eu já avisei, vó é 190 de neto. Então, vocês abrem o olho com esses meninos seus, porque vó é 190 de neto, né? Vovó, ora por mim, porque eles sabem quem nós somos. Qualquer um deles sabem quem nós somos. O que esse Ló fazia, Cláudio, que os genros não acreditaram nele? Imagina, Glaucia. Aí a gente fica pensando, se esse Ló não era o homem que fazia umas tretas, umas confusões em família. Porque os 2, a Bíblia está dizendo aqui, versículo 14, você pode ler aí, e os 2 pensaram que Ló estava brincando e não acreditaram na palavra dele. Cuidado, irmão, alguém está te observando para se converter ou não. Cuidado com o que você faz, com o que você fala, cuidado com a forma como você trata as pessoas da sua casa. A gente é observado o tempo todo, irmãos, a gente é observado o tempo todo. E a Bíblia diz que agora, olha o que vai dizer, amanheceu, e o Ló, que o anjo tinha falado, vaza, vai embora rápido, ele não tinha ido embora ainda. Gente, você percebe que a pessoa está na presença de Deus, mas tem um caso com o mundo, é nos detalhes. É gente que serve a Deus, mas que está com a vida, que é cheio de coisa, que não quer largar. A Bíblia diz que amanhece, e os anjos chegam para Ló e falam assim, levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Uma outra versão está, quando a cidade for destruída. De novo, irmãos, os anjos estão falando com eles. Irmãos,
A gente pensa que é só Ló. Me deu uma raiva. Eu fui lendo, se Ló está no céu, eu quero conversar sobre isso com ele. Eu falei, cara, você é muito esquisito. Você está vendo, Edson, o pau quebrando, você não quer sair do erro. Você está vendo que Deus está vendo, vai destruir, irmãos. A gente não está precisando que alguém chegue para nós e entregue uma profecia para dizer que o mundo está acabando, não, porque a gente olha para os lados. Eu vou contar um caso aqui, terrível, mas é verdade. O estado que está o mundo, e a gente precisa pensar se a gente não está mia. Olha, dá um Google aí depois e vê o significado de sodomia, para você entender a gravidade de onde Ló estava. Eu não sei se ele conseguiu dormir. Eu não sei, porque se tem um trem que a gente tem nessa vida é sono, que nossa conta bancária fica igual ao nosso sono. Em nome de Jesus, nós vamos ficar todo mundo enriquecido, que a nossa conta bancária seja igual. Pensa num povo abençoado, para dormir é crente. A gente come e dorme muito bem, graças a Deus. Até com um problema, a gente dorme, né? E aí a Bíblia diz que agora passa a noite inteira. E ele não saiu da cidade. Aí, olha o que aconteceu. Ló, isso é a Bíblia que está dizendo, versículo 16, capítulo 19. Ló demorou tanto, ele estava tão apegado àquele lugar, que ele não queria sair. Sabe o que precisou os anjos fazer? Sabe você que pega seu menino se arrastando ele pela mão quando ele está chorando? Vocês estão fazendo assim. Vocês já arrastaram Raquel. Depois do culto tem um gabinete. Sabe quando você vê uma mãe e fala, cala a boca, menino, e pega o menino, vocês já fizeram, alguém já viu essa cena? Por que você está rindo, Rayane? Rômulo, por que você está com essa cara que não é com você que eu estou conversando? Olha isso, gente, Rosa, você já puxou os meninos pelo braço? Eu tenho certeza que não, né, Jéssica? Também não. Já? É bom que ela é sincera, eu já, né? E aí, foi preciso os anjos fazer isso. Olha o que está escrito. Foi preciso aqueles homens o pegarem pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Ele não queria sair de Sodoma. Foi preciso os anjos pegar ele pela mão, os sinais acontecendo, a terra toda esquisita, o povo todo doido, o povo achando que é gato. Olha que coisa horrorosa, irmãos. A gente está vendo cada coisa medonha. E agora o anjo fala assim, não olhe para trás, nem pare em toda Campina. E a gente tem que pensar, se a gente não está olhando para trás, irmãos. Você conhece crente que tem saudade das coisas que fez no mundo e conta as coisas? Nossa, quando eu era do mundo. E a pessoa conta com uma saudade, parecendo estar fazendo falta. Quando eu era do mundo, eu bebia demais. Eu ficava acordada a noite inteira, mas não veio num culto de oração. Tem gente, quando aparece no culto de oração, a gente fala assim, o que será que aconteceu? Cara nova no culto de oração, o pau está quebrando. Alguma coisa vai fazer, porque veio para o culto de oração, ainda mais quando ajoelha, o caso é grave, né? Porque tem um monte de gente igual Ló, querendo olhar para trás. Aí o anjo fala com ele assim, fuja para o monte, para que você não morra. Sabe o que o bendito falou com o anjo? Ah, Senhor, aí não, Senhor, eu não quero ir para longe, me deixa ir para uma cidade aqui pertinho. Está escrito na sua Bíblia isso, irmãos, versículo 18. Ele pediu para ficar perto de Sodoma. E aí você vê, irmãos, que se não fosse a oração de Abraão, esse homem também tinha virado pedra de sal, o enxofre tinha acabado com ele ali mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu as cidades, a Campina e todos os moradores da cidade. É provado hoje, irmãos, tem provas geológicas, históricas, científicas, de que realmente essas cidades foram destruídas. Não se sabe ao certo, alguns aludem a um meteoro, outros a algum outro fenômeno da natureza. E naquele lugar, ainda hoje, tem vários montes com silhueta de ser humano, que foram estátuas de sal que estão ali. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Existem 2 correntes teológicas que ela olhou para trás, ela corre para dentro de Sodoma, ela corre e volta para dentro de Sodoma, e ali ela morre como todos os demais. Outros dizem que ela olha para trás e ela é o símbolo do apego ao pecado.
Para onde você tem olhado, meu irmão? Para onde você tem olhado? Sabe, o que você está fazendo? Jesus está voltando, os sinais estão aí, está tudo avisando que Jesus está voltando. Nunca se viu no meio gospel tantas músicas que foram mais tocadas do que músicas seculares. É a primeira vez que a gente vive esse fenômeno no meio gospel. Nós temos visto, eu posto direto, multidões, 20 mil, 30 mil pessoas reunidas em locais estratégicos das cidades, clamando por um avivamento, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, e a gente está vendo um monte de gente igual a mulher de Ló, que está pegada ao pecado. E assim, concluindo, assim, quando destruiu as cidades da Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. E concluindo o texto, a Bíblia diz que Abraão se levantou e viu ao longe a fumaça que saía de Sodoma e Gomorra, e aquele povo foi destruído. E se Abraão não tivesse orado? E se você não for Abraão na vida de alguém? Eu disse aqui no culto, eu me converti dia 2 de julho de 1980. E desde então, eu oro para o meu irmão todos os dias. 2 de julho de 1980. E eu não sei o que Deus tem para ele, mas eu sei que Deus ouve a oração. Eu tenho um testemunho de uma senhora que durante a vida inteira orou pelos filhos que não eram cristãos. Orou, ela entrava para o quarto, ela tinha um lugar que ela ajoelhava na beirada da cama e todos os dias ela orava pelos seus filhos, até o dia que Deus recolheu essa mulher e ela não viu um filho dela se converter. E o dia que os filhos entraram no quarto dela para começar a desfazer do quarto da mãe, eles repararam no pé da cama 2 marcas no chão, e eles logo associaram e começaram a dizer: o chão aqui está marcado do joelho da nossa mãe que orava por nós. E aquele sentimento levou aqueles filhos todos a se converterem. A sua oração não é em vão. É por isso que existe uma guerra para que você não ore. É por isso que existe uma guerra, uma batalha para você não ter comunhão com Deus, não falar com Deus. É por isso que de manhã você tem que levantar e é legítimo ir para a academia, está mais do que certo, quem caminha, quem corre, quem faz, está tudo bem. Mas você precisa fazer isso com a sua vida espiritual. Você precisa ter essa disciplina para a sua vida espiritual, porque a sua oração muda a história da sua família inteira, porque a sua oração, ela tem poder de mudar até a rua que você mora. Vou contar e o pastor está aqui de prova. O pastor foi viajar com o pastor Erickson, convite, foi lá para São Paulo na feira do automóvel, e aí o pastor esqueceu o celular em casa. Eu só não lembro quem levou, se fui eu mesma. E aí ele falou: amor, ligou do celular do pastor Erickson, falou: amor, esqueci o celular, não, vou ficar a viagem inteira sem celular, vou levar o celular para você, amor, o voo já está para você, amor, esse avião não decola, enquanto esse celular não estiver na sua mão, amor, o voo está para sair, falei, pode esperar, cheguei, foi isso mesmo, cheguei na porta do aeroporto, dei o celular, falei, corre, seu voo vai sair agora, mas sem celular você não vai. Irmãos, por causa de uma oração, e não é por nada, é só porque o pastor tem um problema. Quantos minutos, Jéssica? Quem fica sem falar comigo? Não, ele tem um problema que se ele ficar longe de mim, a gente fica chamada de vídeo o tempo todo, e aí a gente precisava conversar, e por causa de um celular, não era um problema, não era nada de ruim acontecendo, Deus fez um voo atrasar. Irmão, você tem orado pela sua casa? Você tem orado, irmão, tem coisa na sua família que só vai resolver com oração. Tem coisa na sua família, tem problema que você não vai resolver brigando, quebrando o pau. É na oração que você vai vencer. Ló poderia ter morrido, poderia ser só mais um a morrer com o fogo e enxofre que caiu naquele lugar, mas Abraão orou, e você, Abraão, na vida de muita gente, Deus está contando com você para mudar a situação da sua casa. Por causa de você, Deus muda a história da empresa onde você trabalha. Por causa de você, Deus muda a história da escola. Deus muda a história do órgão público, porque Ele é Deus que ouve a oração do seu povo. E agora nós vamos orar, irmãos. Quero pedir, por favor, Isabela, Rômulo, vem cá, Lucas também, declarar, pega ali